Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista. Estou aqui de novo com o Felipe Estre, que é professor da UNB, é formado doutor pela King's College London e pela USP, está lá no pós-doc da UNB e também dá aula na Escola Superior de Defesa. O texto dele foi sobre os Estados Unidos, foi sobre o Trump, o risco de normalizar a teoria do louco em Trump. E aí, Felipe, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Felipe? Grande prazer estar aqui de novo, né? Rápido, né? Bom, né? Quer dizer que a conversa está fluindo bem, mas agradeço mais uma vez o convite. Perfeito. E aí, eu queria que você apresentasse primeiro essa teoria do louco. O que que é essa teoria do louco e por que que você acha que o Donald Trump está adotando essa teoria? Bom, vamos lá. A teoria do louco, ela foi articulada no contexto muito específico da Guerra do Vietnã e das ações do Richard Nixon, então presidente, durante a Guerra do Vietnã. E qual que é o pressuposto dessa teoria que eu acho que muita gente esquece? Existe um fator de irracionalidade que ele tenta explorar, que o presidente dos Estados Unidos tentou explorar nesse contexto. E qual que era o fator de irracionalidade nesse contexto? A ideia que se tinha, por exemplo, em relação ao tabu nuclear. O que que é o tabu nuclear? As armas nucleares elas existem para não serem usadas, porque se você usar armas nucleares, você vai levar ao fim do mundo. Essa é a irracionalidade. E o que que ele tentava fazer? Ele tentava, nessas negociações, nessas conversas, no contexto do conflito do Vietnã, falar que ele estava disposto, inclusive, a romper esse tabu, inclusive a usar armas nucleares contra o Vietnã, para justamente forçar uma posição de negociação que fosse para ele mais favorável. Então, a teoria do louco é você assumir o comportamento que, do ponto de vista do contexto naquela situação, seria visto como irracional. As armas nucleares era visto como algo irracional, né? O perigo estava lá, mas elas estavam lá para não serem usadas e tentar se aproveitar disso. Então, essa é a teoria do louco, tal qual ela foi articulada no contexto do governo Nixon. Tem muita gente agora puxando a teoria do louco para tentar explicar o que que o Trump está fazendo. Mas aí tem uma diferença fundamental em relação ao que o Nixon estava fazendo e o que o Trump está fazendo. Quando o Nixon estava lá nessas negociações, ele tinha um objetivo específico que era fazer com que o Vietnã ele perdesse a guerra, né? Ganhar a guerra. Então ele vai usar essa estratégia naquele ponto específico. Isso não quer dizer que ele vai querer que os aliados deles, dos Estados Unidos, achem que os Estados Unidos são racionais. Isso não quer dizer que ele vai querer desestruturar alianças que estão estabelecidas. Isso não vai querer dizer ele vai se esforçar para que as pessoas com quem os Estados Unidos, os países com quem os Estados Unidos estão se articulando, com quem os Estados Unidos vão negociar, que acham que os Estados Unidos não têm credibilidade e que os Estados Unidos estão na mão de uma pessoa insana. Nunca foi esse o ponto da teoria do louco, né? Nunca foi isso que o Nixon queria fazer. Era algo muito estruturado, específico, naquele contexto, naquela situação pro Vietnã. Quando a galera usa essa mesma teoria para tentar entender o que que o Trump está fazendo, eles partem do pressuposto que o Trump é louco. Parece que é isso, entendeu? Eles não estão olhando para como a teoria foi efetivamente feita, o que que ela está tentando explicar, e eles usam a ideia de louco para tentar lidar com um presidente que, de fato, tem um componente de imprevisibilidade, de desrespeito às regras, que é muito marcado. Eu acho que esse é o ponto central que me levou justamente a escrever esse texto, né, para tomar cuidado quando você pega essa ideia de louco, que não é a teoria do louco, e tenta aplicar para o governo Trump. E por quê? O grande problema é que o Trump ele não está fazendo isso com objetivo específico, porque não dá para a gente entender essa postura dele de não tomar cuidado com as regras, né, de desrespeitar regras, desrespeitar o modus operandi em termos internacionais, especialmente o modus operandi diplomático, não levar em conta as alianças que foram estabelecidas e nutridas ao longo de décadas, não levar, né, diversos desses elementos que compõem o repertório diplomático dos Estados Unidos ao longo das décadas e respeitar tudo isso de alguma forma e agir no sistema internacional. Ele não faz isso, aparentemente, com objetivos pontuais. Eu acho que essa é uma diferença crucial. E ele não faz isso de forma a tentar equilibrar um aspecto de racionalidade com, né, o rol das relações diplomáticas dos Estados Unidos. Eu acho que essa acaba sendo a grande diferença que se coloca. Entendi. E aí, assim, é, você destaca a diferença entre o louco estratégico e o louco sistêmico. Eu acho que você já colocou um pouco essa diferença, né? Mas eu queria que você enfatizasse,
No caso, o locus estratégico seria o Nixon na década de 70, sendo um louco pontual. Louco pontual. E o Donald Trump seria um louco sistêmico, que ele faz em tudo, logo você não pode mais confiar nos Estados Unidos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o fato de não confiar mais nos Estados Unidos. E mais do que isso, não só os países, e principalmente países aliados, né? Porque, como o Nixon fez, uma coisa é você fazer com seus inimigos, outra coisa é você fazer exatamente isso com os seus amigos, seus aliados. Então, por que o Donald Trump estaria fazendo isso com seus aliados? Por, e mais do que isso, é internamente, no próprio, sei lá, Departamento de Estado ou no governo americano, como isso é visto. Então, são duas perguntas diferentes. É como é que Uhum. os aliados estão vendo isso e qual é o custo para os Estados Unidos e para os aliados desse comportamento, e do outro lado, o custo para o governo americano e como o governo americano deve estar vendo isso, porque o governo americano tem uma institucionalidade longa de décadas, centenas de anos, duas centenas de anos de estabilidade. Então, ele está mudando isso. Como é que você vê essa Ó, mudança? eu acho que a gente voltar para esse contexto do governo Nixon é bem interessante, porque o governo Nixon é um momento de várias transformações em termos internacionais da própria posição dos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, no pós, eles começam, né, a ter esse caráter, né, de superpotência já no século XIX, no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, eles vão se estabelecer como uma grande potência também, entre outras grandes potências. E ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são aquele país que sai da Segunda Guerra sem ter sido atacado em seu território, fundamentalmente, né, no território continental, enquanto o resto das outras grandes potências antigas estão absolutamente destruídos. Esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, imediato pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos estão numa posição muito mais confortável em termos internacionais. Quase metade, né, da produção do mundo está lá nos Estados Unidos. Eles são aqueles que conseguem, de fato, se empenhar para reconstruir a Europa, com todos os benefícios, além dos custos, óbvio que isso implicou, mas não só a Europa, né, mas também o próprio sistema internacional. Tinha uma percepção muito clara naquele contexto de que a competição entre os estados, inclusive a competição comercial entre os estados, foi um fator que concorreu para que o conflito eclodisse. Tinha uma confiança nas instituições podendo ser capazes, né, de diminuir esse risco de um novo conflito mundial. Afinal de contas, tinham tido dois extremamente brutais num período de tempo relativamente curto. Então, é um período no qual, imediato após a Segunda Guerra, se tinha uma confiança em um sistema internacional que fosse fundamentado em regras, que fosse fundamentado em uma cooperação entre os estados, inclusive entre Alemanha e França, que por duas vezes, né, o grande centro do conflito mundial foi essa tensão, e que instituições poderiam ser capazes de mitigar essas tensões e levar a uma paz. Não é à toa que o cerne da União Europeia, lá no Plano Schuman, é França e Alemanha juntas nesse projeto de integração. A integração levando para a paz. E não só a integração, mas instituições também. Né? Criar a ONU e uma ONU que não só tivesse essa pretensão universal, mas que levasse em conta a política de poder também no seu Conselho de Segurança restrito e com veto, mas criar o sistema de Bretton Woods, né, criar a FMI, Banco Mundial, a tentativa de você criar uma Organização Internacional do Comércio que fracassou, mas o GATT ficou por aí, né, há um tempão, o GATT 47, né, como instrumento para lidar com essas trocas, promover rodadas de negociação para liberalização, também se mantém ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, os Estados Unidos tiveram um papel central para articular toda uma rede normativa no sistema internacional que fundamentou uma certa ideia sobre como o sistema internacional deveria ser, como ele precisaria agir para ser mais pacífico. Quando chega nos anos 70, os Estados Unidos não estão mais nessa posição tão confortável. E o governo Nixon já começa com um período que a gente costuma falar de uma perda de hegemonia relativa, ou melhor, uma crise de hegemonia dos Estados Unidos, ou uma certa perda, não perda de importância estratégica, mas me fugiu a palavra agora, mas uma dificuldade que os Estados Unidos vão ter por conta de questões comerciais, por conta de gasto fiscal no contexto da Guerra do Vietnã e assim por diante. Então, o Nixon começa desfazendo a paridade dólar-ouro do sistema de Bretton Woods e os câmbios vão começar a flutuar, e ele faz isso de forma unilateral, o que leva a um desconforto, no mínimo, em termos internacionais, mas vai abalar fortemente, né, como a estrutura, né, da economia internacional vai funcionar.
O Nixon, ele também vai ter essa postura nesse contexto de articular uma conversa mais próxima com a União Soviética no contexto da detente, de tentar de alguma forma aliviar essas tensões. Então, o Nixon promove mudanças internacionais bastante significativas também. Só que é isso, nenhuma dessas mudanças internacionais, elas vão implicar o Nixon indo contra a estrutura institucional que estava estabelecida em termos globais. Você modifica Bretton Woods, você modifica, só que Bretton Woods continua lá. Você tem a detente, a ONU, tudo bem, tem a detente, ótimo, a ONU continua lá funcionando, Também apesar tem das um pedido dificuldades. externo. A França pede para voltar com o ouro, para ter certeza de que o ouro é realmente válido. E aí tem um embate entre aliados, entre a Organização dos Países Capitalistas ali desenvolvidos, que leva à flutuação monetária. A flutuação monetária em si não é um desastre, digamos assim. Até porque o Uhum. dólar ainda é a moeda âncora do mundo, né? Sim, né? Você tem essas modificações, mas a credibilidade dos Estados Unidos persiste, a credibilidade no dólar persiste. Né? Naturalmente, os estados eles querem ter um pouco mais de autonomia estratégica, tudo bem, né? Mas você não tem os Estados Unidos com esse papel e com essa confiança nas próprias instituições internacionais. E aí, quando você vê esse mesmo Nixon atuando no questão do Vietnã, dá para entender como essa questão da teoria do louco ela é pontual. E eu não gosto nem muito de teoria do louco, acho que o nome fica bonito, chama atenção, mas é você ter uma estratégia pontual numa negociação que você está disposto a ir nas últimas consequências. Isso é uma estratégia que não é incomum em termos de negociações diplomáticas. É um pouco o que o Putin faz hoje com a guerra da Ucrânia. Sim, Mas, mas em de grande corda, compensação, ele não vai na China e fala que vai, sei lá, explodir um gasoduto, né? exatamente. Ele vai lá, ele força a barra na Europa ocidental, especificamente com a Ucrânia, mas os seus aliados, ele não bate nos seus aliados. Exato. Ele sabe muito bem quem são seus aliados, inclusive, Exatamente. perto de quem ele fica. Quando a gente olha para o Trump, eu acho que existe um fator aí um pouco mais pessoal. A impressão que dá, primeiro, é que ele lida com essas negociações, ele lida com o ambiente diplomático internacional como se fosse um ambiente de negócios. Parece que ele não entende muito bem que é diferente uma empresa atuar, que é responsabilidade, ele gera lucro para os seus acionistas, e aí as estratégias, por mais espúrias que existam, elas vão ter sempre essa direção, e o sistema diplomático institucional internacional porque existem alguns fatores que são importantes, né, para um Estado que são diferentes quando se olha para uma empresa, por óbvio. Né? A credibilidade de uma empresa está associada à saúde fiscal, está associada, enfim, a N fatores, mas não necessariamente uma credibilidade de os acordos vão ser cumpridos, que é o fundamental quando você pensa no sistema internacional. No sistema internacional, naturalmente, os países eles vão ter uma mudança de poder. É importante que mesmo com essa mudança de poder, com essa mudança da liderança nos países, você saiba que aqueles acordos que foram estabelecidos, eles vão ser efetivamente cumpridos. Isso é o básico do sistema diplomático internacional, essa questão da credibilidade em si. Quando o Trump ele tem essa lógica que me lembra muito lógica de agressiva de negociação em negócios mesmo, quando ele traz isso para o Estado, isso vai gerar uma tensão, impreterivelmente, com como a diplomacia funciona. Primeiro, porque a diplomacia tem toda uma questão de regras escritas e não escritas sobre como você deve se comportar, como que devem ser feitas as comunicações entre os Estados, quais são os canais de comunicação que se usam, quem são as pessoas que podem falar, como elas falam. Não é à toa que no primeiro governo Trump a gente teve diversos diplomatas simplesmente se afastando do governo. Estados Unidos é diferente, né? É importante lembrar disso, né? O serviço diplomático deles não é como Itamaraty, não é como quase nenhum outro país do mundo, muito É diferente diferente. mesmo, de verdade. É bem Então eles têm uma diferente. entrada muito mais direta, tem muita gente que é chamado para a Secretaria de Estado, né? As pessoas Por entram e governo, saem. né? Por governo, Sim, você tem uma Secretaria de Estado exato. relativamente muito diferente. A base se mantém, mas é uma base que poderia mudar, só não muda. Exato. Ela é uma base muito técnica, né? Mas aí, É. fundamentalmente, o fazer político, né? As dinâmicas, elas vão variar muito com o governo, porque eles podem levar muita gente para a Secretaria de Estado, né? Para o Departamento de Estado. É, muitos diplomatas saíram do governo lá no governo Trump. Eles No simplesmente primeiro. decidiram se afastar no primeiro ainda.
Justamente porque a forma como Trump, lá naquele contexto, já estava lidando com as relações exteriores dos Estados Unidos já desagradava algumas pessoas que estavam nesse meio. Quando a gente chega agora, eu acho que eu, nesse Trump 2.0, para bem e para mal, ele se vê com muito mais liberdade, ele se cercou de muita gente muito mais próxima, muito mais de acordo com as ideias que ele tem. Então, ele consegue implementar, fazer os Estados Unidos agirem no sistema internacional com essa lógica muito mais empresarial, digamos assim, com todos os custos que isso tem, e ele consegue estruturar, né, esse apoio dentro da burocracia estatal de uma maneira muito mais sólida, apesar de todas as dificuldades de ter mandado um monte de gente embora e assim por diante. Ele se cercou de pessoas que são leais a ele, né? Eu acho que essa é uma diferença grande que todo mundo aponta, né, em relação ao governo Trump anterior, que tinha um compromisso maior com o próprio Partido Republicano, e esse daqui, que quase que demanda que o Partido Republicano se dobre ao que ele quer. Ele pensa nele mesmo, Uhum, no movimento dele, no MAGA, que exato, seja, enfim. exato. Nesse contexto, essa ideia de louco estratégico sistêmico pode fica muito mais clara, né? Porque você tem, né, o Nixon numa situação específica atuando de maneira a forçar negociações dentro desse jogo diplomático, mas quando você olha o Trump, você vê que ele está agindo, desrespeitando esse jogo diplomático. E por que que eu estou falando que está desrespeitando esse jogo diplomático? Por causa dessas regras, dessas normas escritas e não escritas que tem sobre como você age no sistema internacional, como você se comunica com outros estados. E isso tem efeitos que vão para muito além de algum objetivo específico que o Trump, porventura, tem. E por quê? Quando você olha a agenda comercial dos Estados Unidos, parece que ele está fazendo louco na agenda comercial dos Estados Unidos, né? Teoria do louco não é fazer o louco, não é a mesma Não, coisa. não, não é a mesma Mas coisa. você vê, exato, você vê ele atacando Na todos os verdade, ele está fazendo louco, ele não está na teoria do louco. Exatamente, exatamente. Sabe? Você vê em relação ao acordo que ele tinha acabado de renegociar com, né, o NAFTA O e o NAFTA, USMCA, beleza, lá com estabelecendo o F, USMCA, com aí de EFTA, repente o acordo que isso. ele estabeleceu já é ruim. Já quer de novo renegociar com os Estados Unidos e Canadá. Os Com Estados Unidos México e não podem Canadá. se dar o luxo de se afastar isso, com México e Canadá. Estados Unidos não podem se dar o luxo de afastar de México e Canadá. Não, Economias não é muito nem se dar o luxo, ele pode se dar o luxo, ele só vai perder. Esse é o Exato, ponto. é verdade, Eu né? tenho um aperto, e aí eu queria entrar nessa pergunta, que é um pouco. Primeiro, falando sobre a questão a negociação privada é mais agressiva. Isso não é tão verdade. Nem isso é tão verdade. Porque o Donald Trump não é verdade, isso é concreto. O empresariado quer estabilidade. Você, Sim. fa- você não entregar para ele é assim, é um desprezo e você quebra pontes. Tanto que o Donald Trump em si faliu 3 vezes nessa brincadeira de ficar Uhum. agressivo. Ele foi ganhar muito dinheiro de novo quando ele passa a usar isso como mídia, que é Marca, quando né? ele como marca e vender na televisão. Então, eu queria saber qual é a televisão que ele quer vender esse negócio, porque nem no sistema que ele criou ele ganhou dinheiro com esse sistema de negociação. Ele ganha dinheiro com o negócio do pai, que era um negócio de real estate voltado para o Estado, aí quebra esse negócio com negociação, porque negociou mal, e aí depois ele faz um novo real estate para gente muito rica, quebra de novo, e aí volta a ser rico para lá com coisa de TV, né? Uhum. Sendo no fim um publicitário, Sim. um show, né? Um show, ele ser o show. E assim, nada contra, eu não acho que ele está errado, que ele está certo. Agora, como presidente, ele está gerindo uma nação que precisa de estabilidade, que precisa de confiança. E aí eu te pergunto, o que que ele está ganhando? Porque me parece, Essa é uma no pergunta, fim, me parece que ele essa é não uma pergunta ganha, difícil. entende? E da Sim. mesma forma que ele não ganhava quando ele ia até os limites, quando ele estava fazendo negócios, e aí ele voltava e voltava e voltava. Ele agora não me parece estar ganhando muito quando ele ataca, quando ele ataca de forma tão
destrutiva os seus aliados. Bom, eu não atacaria, Ó, mas enfim, isso é eu pessoal. A interpretação que eu consigo dar para isso tem a ver com qual que é a ideia de sistema internacional, qual que é a ideia de mundo, mais do que sistema internacional de mundo que o Trump vai ter. Porque quando a gente olha a partir dessa lógica empresarial, mesmo do lucro, tal, que você acabou de comentar, as ações dele não são as melhores para você promover um crescimento econômico que seja. Pelo contrário, a Sustentável de jeito inflação dos nenhum. Estados Unidos. Exato, a inflação dos Estados Unidos já está subindo, ele já está em termos eleitorais perdendo. Né? Que todo mundo está esperando nas eleições agora das midterms é que ele tenha uma chacoalhada, né, nessas O midterms. midterm, só para o pessoal saber, o midterms é a eleição que vai ter no final do ano que vem, junto com as nossas eleições presidenciais, eles têm os midterms, que é a eleição do legislativo. O Exato, legislativo lá é feito 2 anos depois da presidencial. É como se fosse exatamente. é como se fosse um selo um selo certificador da eleição presidencial. Exato. Se o governo vai bem, em geral, o partido do governo vai melhor. Se Vai o governo bem, vai mal, vai mal, tá isso. isso. E aí o que já estão esperando é que ele tome uma chacoalhada nas midterms, né? Que os democratas ganhem mais espaço, justamente porque as políticas que ele está implementando, elas estão levando a perdas, a inflação está aumentando, né? Os resultados que ele anuncia não estão sendo entregues. Então, assim, da lógica mesmo econômica, não dá para fazer muito sentido, não dá para entender muito bem como é que ele, por que que ele está fazendo isso, né? E da lógica das instituições internacionais, da lógica da ordem liberal, essa ordem que foi construída no pós-Segunda Guerra, essa ordem que tem as instituições internacionais, essa Que tem as ordem que instituições estabelece americanas. as regras, exatamente, que os próprios Estados Unidos foram os grandes apoiadores, os grandes construtores Ele é o leader of the dessa free lógica. world, exatamente porque existem essas instituições. Exatamente. Exatamente. Dessa lógica, você também não consegue entender como que os Estados Unidos estão agindo. Então, nem da parte de empresarial, de lucro, Man, nem da parte do sistema internacional, dessa ordem liberal construída no pós-Segunda Guerra. Como que eu consigo entender o que que o Trump está fazendo? Se você olha para o Trump, você percebe que o que ele está tentando fazer é construir uma outra perspectiva sobre como o sistema internacional deve funcionar. Então, a perfeito. lógica dele é outra. E qual que é a lógica dele? A lógica dele é fundamentada numa ideia de que o que a gente chama de uma ideia, autores chamam de nova direita, e aí, enfim, os nomes não importam tanto, porque os nomes são sempre disputados. Mas o Trump realmente acredita que os Estados Unidos eles têm que cumprir aquela sua grande destino. Excepcionalismo. A ideia, o excepcionalismo dos Estados Unidos está muito forte, o Destino Manifesto está muito forte, mas ele tem uma ideia de que as pessoas elas têm uma cultura que ela está grudada com o nascimento. Elas nascem, quando elas nascem em determinado local, elas vão ter uma certa cultura daquele local. E essa ideia de cultura que ele tem, que é estática, ela está fundamentalmente feita em oposição a outras influências externas. Então, você tem uma questão dos Estados Unidos achando que o ser americano é uma ideia ligada a você nascer lá, ser uma ideia ligada a você estar junto do Trump. Porque no limite, né, ele sabe o que é ser americano. Isso pode ser Exato. Ele interpretado é de o diversas. americano. Ele é o americano É, típico. Né? Sim, isso pode ser interpretado de diversas formas, vários resultados. Mas o que mais interessa para a gente é que o sistema internacional ele não pode, nessa visão, impedir que os Estados Unidos cumpram esse seu objetivo, que exerçam essa é. sua cultura. Autodeterminação dos Nesse povos sentido, e tal. as regras que foram estabelecidas pelo sistema internacional, as regras que foram estabelecidas no pós-Segunda Guerra, dessas perspectivas, elas limitam o potencial dos Estados Unidos, limitam a capacidade dos Estados Unidos de exercer a sua potência nacional, essa potência intrínseca aos Estados Unidos. E, portanto, essas regras internacionais, elas têm que ser destruídas. O sistema internacional estabelece regras, por mais que os Estados Unidos tenham estabelecido essas regras naquele contexto, regras essas que limitariam esse potencial dos Estados Unidos de agir no sistema internacional. O que que deveria, então, substituir essa ordem internacional liberal? É o que a gente pode chamar de internacionalismo reacionário. Então, É. é um mundo no qual as nações elas possam livremente, sem essas amarras normativas, digamos assim, perseguir aquilo que ela acha que é melhor para ela. E aí, naturalmente, uma percepção que está ligada às potências fazendo o que bem entendem, inclusive botando o navio na frente da Venezuela, inclusive falando, né, que o Supremo Tribunal Federal brasileiro pode Explodindo fazer barcos na frente da Venezuela. exatamente, né?
Então, você pode fazer o que você quiser, porque os outros estados não vão ter nenhum potencial de se impor contra você. Isso explica não só como os Estados Unidos agem, mas isso explica por que que os Estados Unidos, por que que o Trump recebeu no meio do conflito da Ucrânia o Putin no Putin Alasca lá. com tapete vermelho em Porque ele posição de pode. igualdade. Porque ele pode. Na visão do Trump, ninguém pode mais do que a Rússia, inclusive, né? Estados Unidos e Rússia, por conta das armas E que têm. China, né? No caso, E China, ele quer botar a China de lado, mas mesmo assim vai ter que entender que a China também é um player nesse mundo. sim. Mas E lembramos no também que a fim, China tem o oitavo. queria ele que fosse, que a União Europeia fosse um grande player nesse mundo também, imagino, né? Exato. Na cabeça Né? Mas dele. aí o que que a gente nota, né? Por mais que a China seja quem é, a China tem um quinto das armas nucleares que a Rússia tem, que os Estados Unidos têm. Essa é a Uhum. estimativa que a É, gente sim, tem. sim, sim, sim. Então também tem essa questão de poder, né? E tem uma visão de mundo mesmo, então, que assim, a China ela é entitled, ela pode ter sua área de influência, e fique lá na sua área de influência. Os Estados Unidos podem ter sua área de influência, a Rússia pode ter sua área de influência. Essa ordem internacional reacionária é uma ordem que vai permitir aos Estados perseguirem suas áreas de influência de acordo com o seu poder nacional, desrespeitando as regras internacionais. E é por isso que é difícil a gente fazer sentido, né? Se a gente entender que o que os Estados Unidos estão fazendo no sistema internacional, É, porque eles estão contra as regras que eles mesmos estabeleceram, e do ponto de vista interno, isso vai levar a choques, porque não é assim que o mundo funciona. Porque todo é. arcabouço normativo que foi construído de forma internacional a duras penas, ele tem sim benefícios. Ele não foi construído à toa, de forma Tanto aleatória. que durou 80 anos. Se não tivesse benefícios, teria sido Exatamente, destruído né? E rapidamente, para levar, como a foi galera tenta destruído no manter. início do século passado a Liga das Nações, que foi destruída Exato. rapidamente porque muitas pessoas não estavam afim de cumprir aquele negócio. Sim. Eu acho importante a gente perceber como isso é diferente de outros momentos. Isso é diferente do Nixon, que não estava contra essas regras. Isso é diferente mesmo do governo do Bush filho, porque o Bush filho ele também vai contra as Nações Unidas quando ele vai invadir o Iraque, lá em 2003. Ele Mas é não teve pontual. autorização. Mas é pontual. Ele não falou que a Ele ONU não também não, devia o invadir. detalhe é esse, ele também não teve vetos, né? A Rússia não vetou. Não, a votação não foi para votação justamente porque sabia que não ia conseguir. Eles não tentam a É. aprovação. Né? Mas assim, eles estão. Quando eles vão no Iraque sem autorização das Nações Unidas, eles estão desrespeitando a ONU, estão Uhum, desrespeitando o direito exato. internacional. Né? Isso é muito claro. Mas em nenhum momento eles vão colocar em xeque o aparato normativo que se estabeleceu. O que o Trump faz. E aí eu acho que isso ajuda a gente a entender essa diferença e associando com a própria diplomacia, né? Porque quando a gente olha a diplomacia, especialmente no século XX, a gente teve a articulação de todo o sistema diplomático que é multilateral, que não existia. Se tinha pouquíssimas iniciativas que iam para além do bilateral antes. Os caminhos bilaterais, eles permitem uma flexibilidade muito maior, uma pressão muito maior. Nesses caminhos bilaterais, no caso do Trump, eu acho que eles continuam funcionando tal qual a diplomacia sempre funcionou. Nunca a diplomacia foi bonzinha. A diplomacia está lá para defender o interesse nacional. Se o seu Como interesse aí você é estar lá, coloca no seu último Tucídides, texto. Tucídides, Guerra do Peloponeso, o famoso diálogo de Melos, né? De Isso. Médios lá, das ilhas, né? Aquele Tá tendo aquele clássico. ó, ó, Isso, eu quero exatamente. conquistar você. Aí vai a Ilhazinha fala, então, dá 12 milhões de motivos, fala de justiça, não sei o quê. Aí a Mas eu Atenas fala, quero. é verdade, vai e invade do mesmo jeito. Então, assim, nunca foi a diplomacia bilateral um campo bonzinho. Mas a multilateral, ela funciona nesse século XX, ela foi estruturada nesse século XX e é extremamente importante. E é aí que se choca. Então, ao mesmo tempo que nesse aspecto bilateral você tem uma capacidade maior de pressão, eu acho que esse problema, no bilateral, o Trump faz o que qualquer Estado pode fazer, no multilateral, você tem um impacto muito grande, que é justamente a desconstrução desse aparato normativo e dos meios de ação nesse sistema internacional. Porque, no limite, o que ele quer é que esse sistema multilateral simplesmente rua. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Então, assim que a Então, gente mas o que consegue que ele conciliar. ganha com isso? Essa é a minha grande dúvida. Porque assim, o que eu estava pensando aqui era os ganhos americanos ou do próprio Donald Trump, tá? Do própria linha política Aham. trumpista americana. Não, não vou nem colocar os Estados Unidos. Vou colocar assim, objetivo do governo Trump. Qual é o ganho disso? E aí, depois, isso também era o próximo passo, que é os custos para o mundo, para os Estados Unidos.
e quais são os próximos passos para o mundo. Mas antes, eu queria efetivamente entender o que que ele ganha. Ele só está fazendo isso por uma questão de política interna e manutenção de um populismo ou não? Tem alguma outra coisa, entendeu? É Essa difícil, eu sei pergunta que a é pergunta é extremamente difícil. difícil. Por quê? Eu tenho medo de tentar responder alguma coisa e cair no teoria da conspiração, entendeu? Não, tudo bem. Isso não tem problema. Se você cair na Mas eu teoria da acho conspiração, você que. pode também falar. Isso é teoria da conspiração. E aí eu te Mas eu acho que levo como teoria da conspiração. sem ir para conspiração, por mais que em termos agregados a gente tenha problemas evidentes do que está acontecendo, tem setores que continuam ganhando. E dentre esses setores que continuam ganhando é o setor que está junto com ele no Estado, o Estado que está desarticulando outros partidos, outros grupos, né, e está se perpetuando no poder. Né? Ninguém nunca falou que um governo mais autoritário ele é mais lucrativo ou que ele gera mais felicidade que um Mas ele governo democrático. permanece no poder. Mas ele permanece e as pessoas que estão no poder nesse governo autoritário, por mais que isso gere A perdas para a Venezuela é sociedade, isso. A exato. Venezuela é Né? exatamente isso. Tem 30% das pessoas que estão better off e tem É, uma parcela pequenininha que está muito bem. E esses exato. Se caras fosse vão para continuar lá. economia, monopólio gera peso morto, mas ainda assim, o monopolista Exato, está não na eleição, importa. entendeu? Tá ótimo para ele. Exatamente. E eu acho que assim, essa é uma percepção muito clara. Ele dominar o Estado vai ter diversos efeitos, inclusive dele não ser preso, né? Porque O que é é um bem risco bom. que efetivamente existia. Né? Então, acho que tem um ganho pessoal, tem uma ideia pessoal, e essa ideia está Entendi. associada, creio que, né, o Trump me parece ser uma pessoa bem narcisista, então Mas existem é, aspectos pessoais também que eu acho que vão satisfazer ele ao se manter no poder desse jeito, mas grupos ligados a ele também. Né? Lembremos que o grupo, né, que eu lembro há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente falava do Tea Party como um bando de louco. Aí, de repente, o Tea Party começa a sequestrar o o Tea partido, Party aí, de é repente, o Trump efetivamente chega. uma coisa razoável hoje em dia. Para mim é. É triste o ponto que chegamos, né? Eu falo, Eu nem nossa, acho, eu saudade. nunca achei o Tea Party tão ruim. Eu só não concordava com o Tea Party. Só era cafona, né? Enfim, não é um lugar que eu vou tomar chá. Entendeu? Exatamente. Mas é isso, aí de repente, esse grupo minoritário sequestrou o partido, Uhum. né? Que Não, dominaram e esse é um partido. subproduto, né? Assim, é um pessoal que achou que o Tea Party era pouco extremista e foi Uhum, mais pro extremo, e aí essas pessoas se organizaram de tal forma, e é pouca gente, o que me impressiona é que é muito pouca gente. sim. Deve E é ser, isso, aí você sei lá, percebe no uns Brasil não 4%. muito diferente, né? Gente que É, achava que conseguiria controlar a extrema-direita no Brasil, deu no que deu. Né? Não dá para controlar muito bem esse grupo. Então, acho que tem essa questão pessoal, essa questão de determinados setores da economia, determinados grupos políticos que vão ganhar nesse sentido. Então, acho que em termos lá, é isso. É, essa ideia do sistema internacional que não está atrelado a regras também vai permitir, por exemplo, uma negociação que desrespeite completamente regras do OMC. Vai permitir com que você invada um país porque ele tem recursos que você quer. Só não vai invadir se esse país está numa outra área de influência. O Trump não vai se meter na Ucrânia especificamente porque ele entende que isso é área de influência da ele não Rússia. vai entrar no Vietnã. Mas Exato. você Então, não entre assim, na América Latina e não defenda a exato. Mas Venezuela. aí ele se acha no direito de aplicar a sanção ao ministro do Exato. STF e botar barco aqui na Venezuela, uma coisa Isso. a qual eles Vou mesmos. repetir, não é nem botar barco, ele está efetivamente É, explodindo lanchas que estão a passando gente ali. voltou para o começo do século XIX, né? O começo do século XX, perdão, que aí tiveram que fazer uma doutrina Draco para não cobrar os países, né, com força militar. Né, retrocedemos no século. É, Mas exatamente. isso foi um pedido da China, inclusive, Uhum, porque era isso que faziam na China. Todos os países fizeram, as potências fizeram na exato. China. A China é o maior exemplo disso. E aí pensando, né? Eu acho que interesses é isso. Custos. Aí são vários. Aí eu queria muito que Aí são você vários. discorresse Mas eu sobre o vou sair assunto. do curso, sair dos custos econômicos que eu acho que são muito Não, claros. essa eu queria mesmo era uma Custo ideia, político. o custo internacional, geopolítico, é diplomático mesmo, Sim. de você atacar o seu inimigo, porque isso é o seu texto. O seu texto Uhum. discorre especificamente sobre isso, e eu acho que isso é um ponto fundamental, que me chama muita atenção, que eu acho que na verdade, eu realmente acho que é um grande custo.
Porque Sim, economicamente falando, você vai gerar um custo agora, mas no futuro você pode desfazer esse custo, construir outros caminhos. A economia é uma coisa muito fluida, né? Mas diplomacia é mais estático, diplomacia é mais cravado na pedra, né? Vai ficar na história aquilo lá que ele fez. Então significa que se eu tiver uma parceria com você, você pode amanhã colocar um cara que nem nasceu ainda no poder do seu estado que pode me punir muito. Então, esse é o custo que eu queria, o custo diplomático. E mais do que o custo diplomático para os Estados Unidos, depois eu queria saber o custo diplomático para o mundo. tá. Porque os Estados Unidos é um agente muito importante no mundo. A gente pensa nisso, a gente pensa muito pouco nisso, mas os Estados Unidos é um agente importantíssimo em todas as balanças mundiais de poder, de paz, de acordos, tanto comerciais como estratégicos, enfim. Sim. Ó, eu vou voltar de novo para o começo do século XXI, porque eu acho que tem um momento bem marcante, assim, sobre custos de Estados Unidos retrocedendo. Básico. Quando o governo, né, depois do 11 de setembro em especial, os Estados Unidos, no Bush Filho, começam a tomar atitudes unilaterais, isso leva a diversos países aliados tradicionais criticarem os Estados Unidos. A França fez isso, o Brasil criticou, enfim, vários países criticaram essas atitudes unilaterais e uma desconstrução de redes de aliança. E mais do que isso, justamente por causa desse papel gigantesco dos Estados Unidos no sistema internacional, isso gerou uma certa desordem hegemônica. Então, aquele país que se esperava que iria atuar para o sistema internacional ser mais estável, começa a atuar para desestabilizar o sistema. Quando isso acontece, você gera um pequeno problema em termos internacionais, que é todo mundo quer ordem, todo mundo quer estabilidade. Quando aquele Estado que se pretende, né, se imagina que vai manter a ordem, não age desse jeito, a demanda por ordem segue existindo. Se a demanda por ordem segue existindo, os Estados Unidos não estão cumprindo, outros países vão tentar ocupar esse espaço. Nesse contexto que BRICS vai emergir. Eles vão se articular justamente tapando um buraco que os Estados Unidos acabaram deixando ao se afastar do sistema multilateral, ao ter uma atitude mais unilateral. Tanto é que no segundo governo do Bush, quando ele troca, né, o Colin Powell no Departamento de Estado pela Condoleezza Rice, ele já vai num que ele chama de multilateralismo assertivo e já vai tentar reconstruir essas redes de aliança Ele e tentar se muda, né? aproximar do Ele, sistema em 2 multilateral. anos ele descobre que tem um problema e ele muda e olha que Exato. 2 anos. Foram 2 anos de uma política mais ou menos ruim para ele se afastar, puxar a carroça e mudar completamente Exatamente. de lado. O aparato normativo que o mundo construiu ao longo das últimas décadas, ele tem o seu valor. Independentemente de qualquer coisa, ele tem o seu valor. Ah, mas país desrespeita, ah, mas invade o outro, mas ninguém vai Não falar que é importa. irrelevante. Entendeu? Ainda, por mais que desrespeite a regra, existe um custo de você desrespeitar essas regras. Você É pode deixar melhor esse ter do que não custo. ter, inclusive. Exato, você pode deixar que esse custo você está disposto a pagar. Mas você tem um custo. Entendeu? Quando os Estados Unidos eles se afastam, eles começam a atuar contra o sistema multilateral, todos os países que se beneficiam desse sistema multilateral, ou que entendem que se beneficiam desse sistema, desse arcabouço normativo, eles não vão deixar esse arcabouço cair. E eu acho que é isso que acontece nos próximos momentos. E aí vai depender da intensidade do apoio que esses outros países vão querer, em termos de manter esse arranjo. Obviamente, tem países que querem manter mais ou manter menos esse arranjo. Os Estados Unidos não querem manter. A Rússia não é dos países que querem manter muito esse arranjo, mas ainda está melhor que os Estados Eu, Unidos. eu, eu fico, eu fico na E dúvida se os Estados Unidos quer ou não quer manter. Eu acho que os Estados Unidos gostaria de manter o que lhe convém e mudar o que tiver na telha. sim, eles querem os benefícios sem ter o compromisso. Isso, exatamente. Vem Não, cá, mas é busca exatamente sem isso. ter o Esse é o compromisso. ponto. Exatamente. Entendeu? O que que eu acho que pode aparecer pensando em perspectivas futuras, né? Existem problemas, existem situações no mundo que a gente precisa ter uma coordenação. Comércio básico, né? Você tem custos de você não ter uma coordenação em termos de comércio, mas a gente tem crise climática, que é uma questão que quanto mais você empurra, pior fica, né? Isso não tem solução Isso é possível para mentir. muito complicado porque os Estados Unidos hoje não acredita, acha que não Exatamente. existe. E Mas ao mesmo isso tempo, é complicado pra caramba.
Exato, mas ao mesmo tempo os outros países estão lá bem estabelecidos, entendeu? Ou bem Né? estabelecidos não, calma, né? Os outros países estão lá ainda no Acordo de Paris, outros países estão assumindo seus compromissos, outros países, muitos países, inclusive grandes poluidores, como a China, estão lá conversando e se articulando. Naturalmente, os Estados Unidos estarem de fora apresenta dificuldades. A ONU está passando por uma enorme dificuldade orçamentária, vai demitir um quinto dos seus funcionários, tudo por conta dessas dificuldades orçamentárias. Mas assim, a ONU, não vejo a ONU sumindo. Não vejo o Tem sistema um interesse multilateral. em ter a ONU lá, para todos Exato, os tem que ter países. Os países estabilidade, gostam porque de ter a aonde. ONU lá. Exato. Então, se os Estados Unidos estão atuando de forma a desestabilizar o mundo, me parece que o movimento é você buscar a ordem novamente, você buscar fortalecer como dá, com as condições que você tem, o aparato normativo global, a ordem, né, internacional. Então, o que me parece é que os Estados Unidos, retraindo a sua ação em termos internacionais, abre espaço para outros atores ocuparem mais espaço. Como isso aconteceu? Bom, eu acho que a África é um exemplo muito claro. Tinha um espaço gigantesco, os Estados Unidos nunca tiveram muito interesse, e aí, de repente, a China viu esse espaço gigantesco e hoje em dia nenhum país, né, compete com a China em termos de presença no continente africano. É incomparavelmente maior do que Estados Unidos, do que França, do que Reino Unido, que seja. E eu acho que em termos globais acontece algo, né, parecido. Espaços aparecem e outros países vão tentar ocupar esse espaço. Eu acho que a China tem, né, um esforço para se apresentar como possivelmente ocupando esse espaço e com todos os, sei lá, benefícios e problemas Pros que and isso pode cons, surgir. enfim. Exatamente. Mas eu acho que o mais provável é com a retração dos Estados Unidos, isso gerando problemas e as pessoas tentando solucionar o problema porque elas veem benefícios nesse aparato normativo que foi criado. Vai levar a modificações? Provavelmente sim. Vejo uma ONU sumindo? Não vejo, né, uma ONU sumindo. Mas eu acho que em termos da diplomacia em si, é isso. Mas tem um repertório diplomático bilateral que sempre foi de pressão e de mais bruto, digamos assim, que persiste, mas eu acho que esse repertório diplomático no âmbito multilateral, ele sofre com os Estados Unidos atuando nesse sentido. Eu acho que vai ter um movimento para que essas regras sejam mantidas de alguma forma, porque no mínimo, né, o risco de você trocar o que você sabe que malemar existe pelo que você não sabe que existe, né, que vai acontecer, é grande. Né? Então, eu acho que em termos de próximos passos é isso. Eu acho que se os Estados Unidos se mantiverem nesse processo, a tendência é que eles cada vez mais retraem sua ação internacional e tem uma lógica distinta da ação internacional, mas se o mundo inteiro não comprar essa mesma lógica distinta, embarcar nesse projeto de áreas de influência e O deixar de grande lado o problema é protetoranismo. você entregar as suas áreas de influência, Uhum, que é a China e Rússia falarem que não, esse negócio de área de influência não funciona para mim. E cobrar dos Estados Unidos que a área de influência deles não valha para eles. Eu tenho muitas dúvidas se essas duas grandes potências militares, né, porque não são necessariamente econômicos, mas sim. militares, teriam interesse em dizer que não, essa coisa de. Porque tem interesse, né? Obviamente, como tudo, tem interesse e não sei se eles chegariam a esse ponto. Mas assim, minha última pergunta, eu juro que é minha última pergunta. A gente falou muito pouco da Europa. Uhum, E a Europa me parece o ente, para você ver, a gente falou pouco da Europa, a gente falou da China, da Rússia, dos Estados Unidos, a gente falou muito pouco da Europa. uhum, A Europa ficou muito fadada a ser o braço direito dos Estados Unidos, digamos assim. Ficou fadada a estar sempre ali ao lado do lado americano para o que os Estados Unidos querem. Hoje, a Europa parece ter uma relação diferente com esse mundo. Qual seria. E a Europa é uma potência enorme. É o segundo maior PIB do mundo. É maior, a União Europeia tem o PIB maior do que a da China, hoje. O que a União Europeia vai fazer para vencer esse momento? Primeiro, ele vai se distanciar dos Estados Unidos e se jogar por uma reestruturação interna, ou ele vai fazer uma reestruturação interna entendendo que os Estados Unidos vai voltar.
Ó, antes de ir para essa pergunta, que é central, só quero fazer um leve complemento sobre a questão das áreas de influência, né, que eu estava Tá, comentando, e aí Trump quer dividir o mundo em áreas de influência, mas o Trump só esqueceu de combinar com os russos, né? Porque o Brasil quer ser área de influência dos Estados Unidos. Qual que é o contexto? É completamente exato. diferente. Então, essa ideia de área de influência, por mais que tenha muita gente querendo resgatar para pensar o sistema internacional e tal, ela se dá num contexto muito diferente, né? Os Estados, nem todo mundo quer ser área de influência de alguém, Não, e os né? estados cresceram, os estados se Exato, institucionalizaram de forma muito diferente do final da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não exato. Tem tem. diversos outros atores relevantes É, também, né? E o aí, indo para a império Europa acabou, né? especificamente, Os impérios foram destruídos. E aí, como é que sim, você faz uma área de influência ser efetivamente exato. íntegra, né? Difícil. Você vê, a É, Rússia está tentando. Teve que invadir a sendo Ucrânia, bem gastar imperial, dinheiro, inclusive. ser. Bem empenhado. Invadir a Ucrânia, gastar dinheiro, ter um problema com o mundo inteiro, perder muita influência pô, matar 150 mil pessoas do próprio país. Que é gente pra dedéu, cara. 150 mil Sim, é pessoas é muita gente, muita gente, cara. né? Enfim. Indo para a Europa, a Europa, ela, do contexto da Guerra Fria, ela precisava dos Estados Unidos, entendeu que precisava dos Estados Unidos e que era melhor depender dos Estados Unidos e conseguir gastar com outras coisas do que tentar fazer tudo sozinho. Mas isso tirou um problema, né? Porque quando chega no começo, na década de 90, na questão da ex-Yugoslávia, que tem uma guerra no território europeu, e eles não conseguem lidar com a guerra, eles dependem dos Estados Unidos para articular acordo de Dayton e acabar com o conflito efetivamente, isso gera um constrangimento muito grande para os países europeus. Porque vê que eles estão absolutamente indefesos, né? Incapazes de ação, né? Nesse sentido. Eles começam a fazer mudanças para tentar lidar com isso. Né? Então, eles vão criar política externa de segurança comum, eles vão criar, tem até, né, desde o começo dos anos 2000, uma força de ação pequenininha, mais militar, dos países europeus, mas é muito restrita e tal. E mas tentam, então, uma coordenação em termos de política externa e tal, mas eu acho que eles ainda não estavam abertos a pagar, né, por uma independência estratégica maior. Os custos não são baixos. Não, Né? não são. Talvez a França um pouco mais, porque a França sempre quis um pouco E mais ali independência era um lugar estratégica e menor. tal. Era um lugar. Sim, A Guerra do Kosovo era um sublugar dentro de um país sim, menor da Europa. Não era exatamente. uma ameaça, digamos Guerra assim. da Bósnia, a Guerra do Kosovo, muito mais É. restrito. Mas ainda assim, eles não conseguiram lidar muito bem. E tem um outro fator muito importante. A Rússia era outra, né? A Rússia, nos anos 90, tava lá o Boris Yeltsin, né, bêbado, batucando em cabeça de diplomata estrangeiro, aquela coisa, né, divertida. Porém, é menos ameaçador do que, né, o Putin hoje, né? O Putin demorou quase uma Não, década e para ser mesmo o capturado. Putin da década de É, 2000 não era de maneira nenhuma. um líder expansionista, digamos assim. Exato. O começo da Inclusive, década de ele se 2000, voltou para dentro da Rússia primeiro, organizou a Rússia para ele, para depois ter as posições exatamente. expansionistas que a gente viu nos últimos cinco, E seis anos. Cinco começo não, do né? Uns governo, 10 começo anos. do Putin é justamente tentar recuperar a capacidade da Rússia de existir, né? Capacidade de Né? financiamento do Estado, tudo isso, para depois começar a reeleição, 12 de novo, né? Aí Ucrânia em 14, na Crimeia, especificamente em É 14, isso. até chegar hoje. Então, é outro contexto também em termos da vizinhança estratégica europeia. Só que desde o governo Trump passado, a Europa já percebeu o problema que é depender dos Estados Unidos, porque você não sabe o que vai sair de lá, né? Então, desde que os Estados Unidos, com o Trump, lá no governo anterior, começaram a criticar o peso que os Estados Unidos têm na OTAN, começaram a exigir que os países europeus, né, se empenhassem mais, os países europeus já começaram a responder. Mas eles não responderam tal qual o Trump queria, que era investindo mais na OTAN. Eles responderam investindo mais neles mesmos, né, como União Europeia especificamente. Então, você teve, né, o estratégia de defesa, o Fundo de Defesa da União Europeia, começaram a estabelecer alguns mecanismos de financiamento, inclusive para ter mais autonomia, que levaram inclusive a críticas do Trump, que ficou bravo porque nesse fundo, estratégico de defesa Não europeu, pode os entrar, Estados não Unidos, pode você não entrar pode fora da entrar, Europa. você não pode entrar. Valeu. Aí ele ficou chateado. Mas agora você percebe claramente nesse contexto de conflito na Ucrânia e com Trump sendo, né, o Trump, né, como os países eles estão repensando completamente essa dependência e gastos já estão aí. É só você ver gasto militar da Alemanha,
né? Que é algo que todo mundo, obviamente, se É, preocupa. dobrou, A né? Alemanha começa a gastar dinheiro com arma, todo mundo fica desesperado, Ah, né? Os Estados Unidos veja não, bem, você tá extremamente. virando, você chegou num ponto em que a Europa virou para a Alemanha e falou: construa mais tanques. Por favor, Dois, por mais favor, tanques, né? mais tanques. Dois, faça um programa nuclear. E a Alemanha ainda perguntou: você tem certeza? Você tá ouvindo o que você está falando? Tudo bem, eu Você sou tem primeira toda. barreira, né? Ó, veja bem, você tem certeza? Tá bom. Pois é, a gente estava conversando, né, antes sobre como está difícil acompanhar o mundo, é esse o nível de difícil que está acompanhar o mundo. Mas é isso, acho que a Europa percebeu que ela precisa ter mais autonomia, inclusive estratégica, o que gera um problema, né, porque isso vai gerar custos muito altos em termos orçamentários, que vai dificultar você manter, né, o Estado tal qual os europeus estão acostumados, e já no contexto de Isso. ascensão da extrema-direita, já no contexto de desarticulação de aparato social. Então, é o período, eu acho que extremamente perigoso no contexto europeu, porque justamente, né, para você cair de um governo buscando ampliar seus gastos militares e se defender da Rússia para um governo militarista e nacionalista, é um Populista. pulo. É E um, você já tem, é né, um. diversos países, todos os países europeus, a extrema-direita ganhando espaço, né? Os grupos, E para não tem dizer alguns extrema-direita, lugares né, que a turbo direita ganhou nacionalistas. espaço. A Itália, a direita ganhou espaço. Todo mundo achou que ia ser um pouco complicado. E ela até agora, a Meloni, está sendo muito razoável. Aliás, está sendo uma das mais razoáveis ali. Pois é, estamos nesse ponto. Interessantíssimo. É interessantíssimo, porque na hora do vamos ver, entendeu? É, talvez porque a Itália Talvez. lembre que na hora do vamos ver, eles costumam ter problemas com Etiópia, Exato. com todo mundo. É. Não Na vamos ver hora do muito não, vamos porque ver, pode eles dar são um ruim, pouco né? importantes. Enfim, é uma coisa meio complicada. Mas, enfim, eu queria te agradecer muito. A gente já está chegando aqui mais ou menos no tempo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, por favor. Não, tô Mas, de novo inicialmente, satisfeito. eu aqui, eu passei todas as minhas perguntas que eu queria fazer para você, por isso que eu estou falando que eu não tenho mais perguntas, mas você pode falar um pouco mais se você quiser, porque esse assunto é tão interessante e vai ser tão presente nas nossas vidas nos próximos, sei lá, acho que nos próximos 5 a 10 anos, pelo menos. Se não tiver uma mudança grande, né? Mas assim, essa mudança virá nos próximos 5 a 10 anos. Se tiver, né? Senão vai Sim, ter que mas voltar, voltar e para voltar é complicadíssimo. sim. Não tem muito mais o que falar, não, além dessa grande tristeza que a gente sente em né, tentar imaginar como é que vai ser esse mundo, É. porque, de fato, né, enfim, as coisas têm mudado muito rápido, né? Fora Às isso, vezes, né? não, Tudo acho que muito é rápido. rápido, tudo muito a toque de caixa e a imprevisibilidade é um grande problema nos Ah, negócios e na diplomacia e para qualquer ser humano. e O talvez ser isso, humano né? não gosta de imprevisibilidade, ele se sente desconfortável. Exato, e talvez por esse grande risco da imprevisibilidade que a gente vê cada vez mais intenso, né? Que o pessoal se apega ao que tem, né? É, Que pelo menos o que você conhece é potencialmente melhor do que você desconhece. Então, exato. assim, confiar no medo do desconhecido é um pouco frustrante, né? Mas É talvez seja o que complicadíssimo. mais Mas vou provê te pra gente agradecer, um mas caminho. tudo bem. Vou te agradecer muito, Felipe. E, pô, volte sempre. Já te chamei duas vezes. Sempre que você escrever um texto aqui, é capaz de te chamar, porque eu sempre gosto muito dos seus textos. Mas é Eu adoro ficar conversando mais do que sobre um, diplomacia aqui. sempre muito bom. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.